Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Versículo de número 7, toda a igreja. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Versículo 9, toda a igreja. Porque no primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Versículo de número 10, todos nós juntos. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Pai querido, nós louvamos ao Glória a Senhor Deus, aleluia. pela riqueza desta oportunidade dada a nós, de mais uma vez nos encontrarmos na tua casa, para juntos glorificarmos o teu nome eterno. Abençoa cada vida que até aqui chegou, e que todos nós compreendamos a tua palavra, Aleluia. para o louvor e para a glória do teu nome. É o que com fé ao Senhor pedimos e te agradecemos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e amigos que aqui estamos, o propósito de nos reunirmos aqui nesta noite é para participarmos da ceia do Senhor. E temos lido esse texto da Bíblia Sagrada, em que vamos meditar um pouco nesse texto da palavra do Senhor. A Bíblia diz, no capítulo 7 de Esdras, a partir do versículo 6, que este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés. E que, segundo a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Este Esdras é o mesmo em que, no capítulo de número 8, ainda aqui no capítulo de número 7 de Esdras, no versículo 21, ele aparece também como sacerdote. E ele era escriba hábil na lei do Senhor, na lei que Deus havia dado a Moisés. O que está dizendo esse texto é que ele era um profundo conhecedor. E a Bíblia diz que ele era conhecedor, sim, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Se você fizer uma observação em todos os homens, em que a mão do Senhor estava sobre eles, para o bem, para abençoar, você verá que eram homens prósperos em toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, não é só Esdras. Sobre João Batista, a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Sobre Neemias, ele dizia assim: Senhor, estende a tua mão sobre nós para o bem. Então a mão do Senhor estava sobre ele para o bem. O profeta Elias também era um homem, e assim sucessivamente. Sempre que você contemplar um homem, uma mulher, alguém na Bíblia Sagrada em que a mão do Senhor estava sobre ele ou ela era alguém próspero na obra do Senhor. Com Esdras não era diferente. A Bíblia diz que havia uma prosperidade tal na vida de
Esdras, que tudo que ele fez pedido ao rei, o rei lhe concedia, de forma que havia sucesso na sua vida. O versículo de número 7 diz que eles subiram a Jerusalém, ou seja, voltando da Babilônia, alguns filhos de Israel. Aí veja só, haviam entre eles sacerdotes, levitas, cantores, todos estes. E isso aconteceu no 7º ano do rei Artaxerxes. Quando eu olho para esse texto sagrado, falando que juntamente com Esdras sobem tanto sacerdotes como levitas, cantores e porteiros, eu vejo aqui gerações, pessoas em que ele conseguira influenciar no seu tempo, que é a função de cada um de nós, tanto homens e mulheres de Deus, influenciarmos pessoas, claro, através da Bíblia Sagrada, através de uma vida para com Deus. E se nós não fizermos isso no nosso tempo, quem o fará? Se nós não fizermos isso agora, quando é que nós faremos? Olhando nisto, na Bíblia Sagrada, na vida de Esdras, isso nos chama a atenção. E observe, o versículo 8 diz que no mês 5º veio ele a Jerusalém. E era o 7º ano desse rei. Agora veja o versículo de número 9. Porque no primeiro dia do primeiro mês, foi o primeiro dia da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês, observe isso, o primeiro mês para o 5º mês, segundo a boa mão do Senhor. Observem que eles saíram no primeiro dia do primeiro mês, chegando ali no primeiro dia do 5º mês. Então, basicamente, eles levam em 4 a 5 meses de viagem para que chegassem ali. Novamente, ele diz essa frase, segundo a boa mão de Deus sobre ele. Irmãos, nós devemos estar convencidos que é impossível haver algo de bom nas nossas vidas, em todos os sentidos, seja na nossa vida em família, na nossa vida na sociedade, na nossa vida espiritual, se não for o sucesso dado pela boa mão de Deus sobre nós. Se não for a boa mão de Deus sobre nós, nós nunca seremos vitoriosos em absolutamente nada. Mas o versículo de número 10, que é o que nós vamos demorarmos um pouco dele, diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. É aqui que nós vamos meditar. O tema dessa mensagem é esse: o que espera-se de um sacerdote? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Antigo Testamento, o sacerdote era alguém que tinha uma família e era alguém que intercedia pelo povo. Um dos livros mais antigos da Bíblia é o próprio livro de Jó. Capítulo 1, versículo 5, a gente vê que Jó tinha preocupação em sempre ao final de cada dia oferecer sacrifício por sua família, por seus filhos, tendo em vista que eles sempre se reuniam, festejavam, e Jó dizia: se algum deles tivesse excedido, se algum deles tiver tomado uma decisão errada, se algum deles tiverem falhado em suas atitudes ou decisões, então aqui estou eu sacrificando por eles. Então Jó sentia esse desejo e o peso da responsabilidade de sacrificar por eles. Quando você vê a vida do profeta
profeta Samuel, no capítulo 12, versículo 23 de 1 Samuel, mesmo depois de ter sido rejeitado pelo povo, ele disse: longe de mim que eu fique sem orar por vocês. A expressão de Samuel, 1 Samuel 12, 23, dizendo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês, a expressão dele ali é que a vida de oração de um líder, seja de um pai de família, de um professor da escola bíblica dominical, de um superintendente da escola bíblica, de uma líder de um círculo de oração, de um líder de uma congregação, de um líder de mocidade, de um líder de missões. Irmãos, todo tipo de liderança que é exercido na casa do Senhor, longe de nós orar do mesmo tanto que oram aqueles que por nós são liderados. Todos nós devemos ter uma vida de aplicação maior na oração do que aqueles que estão submissos a nós. Ter uma vida de aplicação maior na leitura da palavra do que aqueles que são liderados por nós. O que é isso? Uma questão de orgulho? Não. É porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por esse motivo, nós sempre advertimos aos líderes de família, por exemplo. Nós, como homem, se nós servimos a Deus, pesa sobre nós a responsabilidade de conduzir a nossa família no caminho de Deus. A nossa esposa, de orientá-la pela palavra. Os nossos filhos, de conduzi-los no caminho do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus e da nossa família. Deus espera de cada um de nós como líderes que assim nós hajamos perante a nossa família. E não é diferente com qualquer função na igreja, na vida espiritual. Se nós assim não procedermos, nós estaremos em dívida com Deus. Aí quando eu trago como tema, baseado nesse versículo 10, o que espera-se de um sacerdote, eu estou olhando para cada crente como um sacerdote, como uma sacerdotisa na casa do Senhor. Quer ver uma coisa? Quando Pedro diz assim, 1 de Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade do Senhor, para que anuncieis as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa função? O Senhor nos tirou lá das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Com qual propósito? De nós sermos propagadores das suas verdades. De nós sermos anunciadores das verdades do Senhor para todos aqueles que ouvirem. É essa a nossa função. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, versículo de número 6, que Ele fez de nós reis e sacerdotes. É claro que nós não somos reis. O objetivo do texto ali é que nós pertencemos a esse reino. Porque quando lemos Mateus 6 e 33, por exemplo, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, para Deus, o que é prioridade? O seu reino. Mateus 6 e 33. E o que é o que vem depois do reino? Aí o Senhor chama de coisas. Nós não devemos priorizar as coisas e deixar o reino de lado. Nós devemos priorizar o reino e depois buscarmos as coisas. Irmãos, é de se espantar a quantidade de pessoas doentes nos nossos dias, muito especificamente da mente. Não são poucas as pessoas com tantos problemas psicológicos nos dias em que nós vivemos. Será que nós estamos obedecendo a Deus como Ele tem exigido? Porque se é para buscar primeiro o reino, nós devemos começar o dia meditando na palavra, orando ao Senhor, buscando a sua face.
Se Apocalipse 1, 5 e 6 diz que ele fez de nós reino e sacerdotes, então nós pertencemos ao seu reino e nós devemos agir como sacerdotes do Senhor. Ou a palavra do Senhor está mentindo? A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo de número 3, que tem paz, tem prosperidade, tem tranquilidade aqueles que vivem na palavra do Senhor. A palavra do Senhor para nós é saúde. A palavra do Senhor para nós é incentivo. A palavra de Deus para nós é solução. O problema é que entram dias, passam dias e nós nem sequer meditamos na palavra do Senhor. Se os psicólogos dizem que os primeiros 5 minutos de cada dia da nossa vida determinam como vai ser todo o nosso dia, se nós começarmos com a palavra, é impossível que nós não tenhamos um bom dia na presença do Senhor. Então, o que espera-se de um sacerdote? Olhando para esse texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, em primeiro lugar, se espera de um sacerdote auxílio. É o primeiro ponto dessa mensagem, porque está escrito assim no versículo 10: porque Esdras. A palavra Esdras, todos sabem que significa auxílio. Você pode ser um crente na sua família e não ser valorizado. Isso é muito normal e comum. Porque a Bíblia diz que se o mundo nos conhecesse, eles não nos tratariam da forma como nos tratam. Só que como o mundo não nos conhece, aí nós podemos até ser desprezados. Isso é muito natural. João 15, versículo 20 diz que basta para nós ser semelhante ao nosso mestre. Jesus foi desprezado, nós não seremos. Jesus foi até morto. Não o compreenderam, o ignoraram, o desprezaram. Um dos seus discípulos, o Judas, o vendeu. Então ele não foi considerado. E nós somos melhores do que ele? Claro que não. Agora, uma coisa é certa: quando o povo precisar de algum tipo de auxílio, eles vão procurar quem? Um crente. Glória a Deus. Uma crente. Quando eles precisarem tomar um rumo na vida, eles vão procurar quem? Alguém que tem uma palavra de Deus, alguém que ora, alguém que tem o Espírito de Deus na vida. E somos nós que devemos oferecer esse auxílio em tempo oportuno. É por esse motivo que a Bíblia diz: porque Esdras, esse auxílio de Deus, naquele tempo de dificuldade, em um tempo de restauração, em um tempo de reconstrução, em um tempo de retorno aos princípios divinos, em um tempo de volta para a capital espiritual do mundo, em um tempo de volta para a presença de Deus, quem foi que foram procurar? Esdras. Espera-se de um sacerdote auxílio. Então, se interessar, se já nos desprezaram, se já nos jogaram fora, se já pisaram em cima de nós, quando alguém nos procurar: ei, vem aqui, me ajuda, eu quero uma palavra, ora por mim, intercede por mim, me explica a Bíblia, esse auxílio vai buscar de você. Eles não vão buscar no bar, eles não vão buscar no prostíbulo, eles não vão buscar no campo. Não, esses lugares eles vão buscar outras coisas. Quando eles precisarem de algum auxílio espiritual, eles vão procurar em você. Aleluia. Em nós, que servimos a Deus. Glória a Deus. E nós precisaremos estar prontos para esse momento. Então, em primeiro lugar, espera-se de um sacerdote auxílio. Segundo lugar, espera-se de um sacerdote um preparo, um equilíbrio emocional. Olha o que diz o texto. Esdras tinha preparado o seu coração. É claro que aqui está falando de uma disposição para. Mas olhando para esse texto, se nós, como crentes, não tivermos um preparo emocional, nós não conseguiremos atender absolutamente ninguém. Irmãos, são tantas pessoas desequilibradas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, que se em nós não tiver esse equilíbrio, em quem terá? Olha o que diz o Salmo 119, versículo 165.
muita paz. Tem aqueles que amam a tua lei, e para estes não há tropeço. Então, o coração que tem paz é quem ama a palavra de Deus. Um coração em que não encontrará tropeços nessa vida é quem tem um coração cheio da palavra de Deus. Do caso contrário, não terá. Então, por mais que as pessoas em algum momento não nos valorizem da forma correta, mas chegará um momento. Você lembra que lá na corte do rei, quando foram vistos os dedos escrevendo na parede, no capítulo 5 de Daniel, e aí todo mundo se perturbou e ninguém tinha a palavra que o rei precisava para aquele momento? Disseram assim: olha, no reino dos antepassados havia um homem chamado Daniel, e ele ainda está no reino. Quando aquele Daniel foi anunciado, ele havia participado daquele reinado, tanto no período dos avós, quanto dos pais, quanto agora do rei que estava naquele momento. Porque, embora diga o texto de Daniel 5, que o rei daquele momento era Belsazar, mas ele era apenas filho do rei. O rei, na verdade, era Nabonido. Belsazar era aquele que respondia. O problema é que para Deus o que vale é quem trabalha, não é quem tem o título. E por esse motivo, ali estava um terceiro rei. Se você quiser observar, em casa cuidadosamente, quando você lê Daniel 5, você verá nos versículos 5, 6, 7, que foi proposto até assim: Daniel, se tu disseres o que é a escritura na parede, tu serás o terceiro no reinado. Por que o terceiro? Porque Nabonido era o rei, Belsazar era o corregente, era o segundo, e Daniel seria o terceiro. A explicação disso quem dá é o profeta Jeremias. Lá no capítulo 27, versículos 6 e 7 de Jeremias, ele explica isso claramente. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, nós compreendemos que para Deus o que vale é quem está fazendo o trabalho, não é quem leva o título. Portanto, o que Deus espera de nós, o que o povo espera de nós, o que espera-se de um sacerdote de Deus, é que em primeiro lugar ele seja auxílio para o povo, e que ele seja alguém preparado emocionalmente, seja alguém equilibrado emocionalmente. Por que isso? Porque, irmãos, no trabalho de Deus, se a gente não tiver equilíbrio, às vezes a gente pode ser tentado a ser ciumento, a ser invejoso. Na minha forma de ver, uma das melhores características de qualquer líder é saber a capacidade de cada liderado e delegar funções de acordo com a capacidade de cada um. Por que eu digo isso? Porque eu vejo isso na vida de Jesus. Em Mateus 25, versículo de número 15, o Senhor Jesus chamou alguns trabalhadores, um Senhor chamou certos trabalhadores, e a Bíblia diz que ele deu talentos segundo a capacidade de cada um. Glória a Deus. Não adianta nós exigirmos de quem não pode oferecer. Não adianta nós colocarmos uma carga em cima de alguém que não vai dar conta. Mas se nós descobrirmos a capacidade de cada pessoa e dermos a função de acordo com aquilo que a pessoa pode exercer, a obra haverá de crescer, o nome do Senhor será glorificado e todos nós ganharemos com isso. Quando nós olhamos para isso na Bíblia Sagrada, nós vemos que o sucesso depende da visão de uma liderança inteligente e sábia. E essa inteligência e sabedoria vem de Deus. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu estou vendo que espera-se de um sacerdote que ele seja auxílio e que ele tenha preparo emocional. Pois Esdras está escrito acerca dele, que ele tinha preparado o seu coração. Olha o objetivo: para buscar a lei do Senhor. Irmãos, terceiro lugar,
uma busca intensa pela palavra. Qualquer liderança deve ter uma busca intensa pela palavra por dois motivos. Primeiro, porque a nossa mente ela é falha e limitada. Segundo, porque quanto mais nós buscamos, mais nós compreendemos que não sabemos de quase nada ainda. Terceiro, porque sempre Deus está disposto a se revelar e a deixar ser achado por nós. Quarto, porque a palavra de Deus nunca tem um fim em si mesma. Se você ler um texto da Bíblia hoje, você tem uma compreensão. Quando você ler amanhã, você terá uma compreensão mais profunda. Quando você estiver lendo ele pela 10ª vez, você terá uma compreensão maior do que aquela que você teve a primeira vez. Então a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Glória a Deus, aleluia. Alguém pode dizer assim: então eu não estou preparado para fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro sinal que nós estamos começando a entrar no trilho, quando nós nos achamos incapazes. Porque nenhum homem, nem uma mulher chamado para a obra se achará capaz. Quando se achar incapaz, para nada servirão na obra. Porque quando a gente se acha capaz, aí a gente descansa. Aí acha que não precisa nem de Deus. Relaxa. Mas quando a gente diz, não, eu sou incapaz, aí a gente começa a orar, começa a ler a palavra, começa a pedir a misericórdia de Deus, e naturalmente Deus nos capacitará e nós seremos mais vitoriosos na obra do Senhor e o nome dele será glorificado na nossa vida. Enquanto ao tempo que nós nos acharmos autossuficientes, aí pronto, nós estaremos longe de agradar a Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher na Bíblia Sagrada, nós veremos eles se achando capazes. E os que se acharam capazes, eles ainda não estavam habilitados. Você quer ver um exemplo disso? Um dos homens mais simples da Bíblia, Pedro. Olhe aí em Atos dos Apóstolos. Eu admiro-me muito da vida deste homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Falando acerca de Pedro, isso me chama muito a atenção. 4:13 de Atos dos Apóstolos. Olha o que está escrito. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, olha aí, a multidão conseguiu ver um Pedro ousado. Mas não era só Pedro, João estava junto também. Aí eles receberam logo a informação. Porque se tem uma coisa boa, é o povo para falar da gente. Seja coisa boa, seja ruim. Se você fizer o que é bom, vão falar de coisa boa. Se fizer o que não presta, vão falar do que não presta também. Agora um detalhe. As más obras, elas ganham uma propagação mais rápida. As boas obras, elas demoram. Mas tanto uma quanto a outra vai ser propagada. Você pode ter certeza disso. Aí aqui, eles começaram logo a receber informação de que esses homens não tinham letras. Não é que eles eram analfabetos, é porque eles não tinham uma formação como era costume entre o povo judeu. Indoutos, então eles não achavam que eles eram aqueles doutores ainda tão fluentes. Mas olha o que diz: mas se maravilharam e tinham conhecimento, eles já tinham esse tipo de informação também, que eles haviam estado com Jesus. Então eles tinham a informação que eles não eram alguém cursados, não era alguém douto, sim. Mas eles ficaram maravilhados por uma segunda informação, porque eles tinham um conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, as pessoas precisam saber se nós somos ou não somos servos de Cristo. Ainda que eles saibam que nós não sejamos tão sábios, segundo o curso deste mundo, mas eles precisam tomar conhecimento que de Deus e da sua palavra nós conhecemos alguma coisa. Segundo lugar, aqui está o quê?
que eles eram indoutos. Então, não é desculpa para nós. Não, eu não sou formado, não sou tão inteligente. Não, para fazer a obra, isso não é desculpa para nós. Segundo lugar, eles precisam saber que nós somos ensinadores. Ora, e se nós estamos falando da palavra, é da palavra. Olha aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 26 a 30. Veja só. Atos 9, 26 a 30. E quando Saulo chegou a Jerusalém, ele havia se convertido, né? Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Às vezes a gente ora e não tem noção da dimensão do poder da oração. Porque esse povo estava orando, estava pedindo a Deus para anunciar com ousadia a palavra, estava pedindo conversão de vida, aí de repente é convertido um dos piores, que era o perseguidor da obra de Deus, e nem eles acreditavam que ele havia sido transformado. Versículo 27. Então Barnabé, que era o filho da consolação, aquele que era consolador, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhes contou como no caminho ele via ao Senhor, e ele lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então Barnabé traz Saulo, coloca diante dos apóstolos e faz uma espécie de apresentação. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Ele não só os apresentou diante dos apóstolos, mas também estava acompanhando no trabalho. Versículo de número 29. E falava ousadamente no nome de Jesus, e falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Versículo 30. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanhavam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então observe que aqui eles conviveram um pouco. Por que eu estou especificando a vida de Pedro? Porque ele era um homem simples. Você sabe mais o que aconteceu nesse período, que não está registrado? Vamos ver aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Aqui eu quero mostrar um Pedro ensinador, que por mais simples que alguém seja, ele pode ensinar alguma coisa. Não tem alguém que saiba tão pouco que não possa ensinar, e alguém que saiba tanto que não possa aprender. Ali está um Paulo, muito sábio, mas que precisava aprender. E aqui está um Pedro simples, que tinha alguma coisa para ensinar. Olha o que está aqui em Gálatas 1:18, para que nós vejamos. Depois, passado 3 anos, aqui é Paulo falando, fui a Jerusalém para ver quem? Pedro. Olha aí. E fiquei com ele quanto tempo? Mas foi pouco tempo. Irmãos, pouco tempo, perto de alguém que tem algo para ensinar, dá para tirar muito proveito, e proveito para a vida toda, se a gente souber aproveitar isso. Paulo estava ali, ele sabia muita coisa do judaísmo, mas de Deus quase nada. Mas 15 dias que ele passou perto da vida do velho Pedro foi o suficiente para ele aprender muito. Então aqui nós vemos Pedro como ensinador. Em primeiro lugar, nós vimos ele como indouto. Aqui nós estamos vendo ele como ensinador. Você quer ver mais na vida de Paulo? Veja ele como um humilde servo de Deus. Está aí em 2 de Pedro. Olha aí. Mesmo ensinando a Paulo, ele não se orgulha. Ele é um homem muito simples, humilde, que é característica de todo homem e mulher de Deus. Volto a dizer, quando você vê alguém orgulhoso, soberbo, querendo humilhar, pisar, é porque não aprendeu direitinho com Jesus. Porque Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então veja só. 2 de Pedro 3, 14 a seguir. Olha aí.
2 de Pedro 3,14 a seguir. Olha isso. Pelo que, amados, Pedro chamando todo mundo de amado, guardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado. Ou seja, guarda o conselho de Deus e seja encontrado sem mancha, irrepreensíveis e em paz. O Senhor quer que nós não tenhamos as nossas vestes manchadas, que nós não sejamos dignos de repreensão e que haja paz em nós. Não só paz com Deus, mas paz conosco, paz com Deus, paz com quem está em nossa volta. Versículo 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Você quer ser salvo? Seja longânimo. Isso no Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo. Olha aqui. Paulo, que os irmãos outrora não acreditavam que ele havia sido transformado, ele chama ele de amado. Agora veja isso. Ele vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Qual é a dificuldade que há em a gente reconhecer a sabedoria de alguém? Qual é a dificuldade de nós encontrarmos alguém que tenha até mais sabedoria do que nós e que possa nos ajudar? Qual é a dificuldade? Pedro reconheceu isso na vida de Paulo. E ele diz, olha, Deus deu, foi Deus que deu, não foi um cão não, irmão. E então é sabedoria nossa reconhecer a sabedoria de Deus na vida de alguém e aprender. Qual é a dificuldade que tem nisso? Pedro reconheceu isso. E ele disse, foi Deus que foi dado a ele. Versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja só, o próprio Pedro, que ensinou a Paulo, reconhece na vida de Paulo uma sabedoria tal, que ele diz que as pessoas que forem indoutas e inconstantes vão torcer. Pedro era indouto porque ele não tinha formação. Mas aqui Pedro está falando de indoutos, que são pessoas que ainda não tiveram uma conversão real, que eles são inconstantes na fé e que eles torcem a palavra de Deus para querer fazer ela dizer o que ela não está dizendo. Mas Pedro diz que tudo isso serviria para a sua condenação. Olha o conselho que ele dá novamente, da mesma forma que ele deu o conselho no versículo 14, versículo 17. Mas vocês, amados irmãos, que já sabem disto tudo, antecipadamente, se guardem de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, ou seja, tirados, e descaiais a vossa firmeza. Irmão, tem gente que está firme na palavra hoje. De repente ele ouve um besta falando alguma coisa contrária à palavra de Deus, aí depois da manhã ele já está assim, rapaz, não sei se é assim. Por quê? Alguém está firme na palavra, conhece a palavra, entende a palavra, aí ouve alguém que não entende nada que é espiritual, não entende nada que vem de Deus, não entende nada nem mesmo da Bíblia, fala uma meia dúzia de besteira e depois o outro já está baleado. É porque eu não sei se é assim, se não é. E o que foi que te tirou a firmeza? Olha, Paulo diz em Gálatas 1, 6 a 9, ainda que eu mesmo ou um anjo desça do céu, pregando outra palavra que não seja a palavra de Cristo, seja amaldiçoado. Irmãos, nós devemos nos firmar desta palavra. Glória a Deus. Porque daqui para frente vai aparecer escarnecedores, vai aparecer pessoas querendo tirar a nossa fé, vai aparecer pessoas ridicularizando a palavra de Deus, e nós vamos sair da nossa fé só por causa disto. Olha o que diz o versículo de número 18. Ao contrário disso, cresçam na graça, cresçam no conhecimento, cresçam no nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim e agora, como no dia da eternidade. Que dia da eternidade é esse? É o que vai começar daqui a pouco.
nós estaremos no dia eterno diante de Deus, e não é um dia de 24 horas, é um tempo que vai ser por toda a eternidade, se nós perseverarmos firmes na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que se espera de um sacerdote? Que ele busque intensamente a palavra de Deus. Em quarto lugar, que ele ensine pelo exemplo. Você viu aqui em Esdras 7:10, ele dizendo: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar. O que é isso? É ensinar pelo exemplo. Quando Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo 4:12, ele diz assim: Timóteo, seja tu o exemplo, seja o padrão dos fiéis. O conselho de Paulo para Timóteo é assim: se tu fizer a frente, o povo segue. Se tu obedecer a palavra como é para ser obedecido, o povo vai seguir. Se tu fizer o que é correto, o povo... Irmãos, a gente só precisa fazer e ensinar fazendo. Em João 13:15, Jesus disse assim: está aí o exemplo, eu deixo o exemplo para vocês, siga. O que é isso? É ensinar pelo exemplo. Mas aqui em Eclesiastes 7:10 ainda diz assim: em Israel, seus estatutos e os seus direitos. Vamos lá. Quinto lugar, estatutos. O que é isso? É as diretrizes daquilo que é correto, daquilo que é perfeito. Ô irmãos, espera-se do sacerdote que ensine o que é certo. Nós não podemos ensinar errado, nós precisamos ensinar certo. Olha, o professor da escola bíblica dominical, os alunos fobam com ele: ei, mas meu professor sabe. Eles esperam que você saiba. O filho, até uma certa idade, o filho tem o pai como herói. Só que meu pai, olha ali o meu pai, porque na mente dele aquele é o seu herói. Da mesma forma, uma liderança em qualquer âmbito, eu falei no princípio que quando eu falo de uma liderança, eu falo do pai de família, do professor da EBD, do líder da congregação. Em suma, as pessoas esperam de toda liderança que ela seja uma potência, de fato e de verdade. Então nós, como servos de Deus, devemos nos colocar à altura de não ensinarmos errado, porque aqui, ensinar os estatutos está falando de ensinar diretrizes direitas, corretas para o povo de Deus. Mas aqui diz assim também, ó, e os seus direitos, dependendo da tradução que você tem, diz assim, os seus juízos. Sexto e último lugar, os direitos é a reprovação aberta ao erro. Alguém acha que ensinar como sacerdote é só falar e aplaudir as pessoas? Não. O verdadeiro sacerdote, ele vai chegar e vai dizer assim: olha, você está errado. Ei, espera aí, isso aqui não é correto. E nós devemos ter a humildade de aprender da forma correta. Então, o que se espera de um sacerdote, uma vez que está escrito aqui: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Em primeiro lugar, espera-se auxílio, que é o significado da palavra Esdras. Espera-se preparo emocional, havia preparado o coração para buscar a lei de Deus, buscar intensamente pela palavra de Deus. E aí nós mostramos Pedro como douto, como ensinador e como humilde servo de Cristo. Quarto lugar, o ensino pelo exemplo, a demonstração na nossa própria vida. Em quinto lugar, os seus estatutos, que é ensinar as diretrizes corretas. E em quinto lugar, também a repreensão daquilo que é errado, abertamente, para que o povo de Deus seja corrigido. Se nós seguirmos esses padrões estabelecidos pela Bíblia Sagrada, em tudo
nós seremos vitoriosos Glória a e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia, Deus. Os irmãos entenderam essa